Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Andrei Correia, estamos mais uma vez aqui para estudar juntamente com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que estuda esta revista aqui, esta revista é da Assembleia de Deus em Belém. Estamos estudando neste último trimestre Evangelho de Lucas, capítulo 9 e capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e ele traz como tema o envio dos 70 e o bom samaritano. Estamos estudando a lição de número 6, lição que será ministrada nas igrejas, nas congregações, neste próximo domingo, no dia 5 de novembro. Será ministrada esta lição e nós trazemos esta aula aqui para servir como subsídio para você, professor da escola dominical, coordenador, você, aluno dedicado, que gosta de estudar, para que você se aprofunde cada vez mais. A escola dominical tem como principal objetivo estudar a palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor. É ela que nos traz as verdades, né? Os ensinamentos de Cristo estão todos na Bíblia. A nossa referência é estudar a Bíblia. Mas a revista ela serve como apoio, e nós estamos com a revista aqui, né? Assembleia de Deus em Belém, estudando nesse último trimestre de 2023, lição de número 6, estudando o livro de Lucas, tá? Evangelho de Lucas sendo estudado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito ainda aqui nesse canal, se inscreva, procure o botão de inscrição aí, se inscreva para que você receba as notificações, ativa também as notificações no sininho por aí, para que você receba as notificações a cada vez que nós trouxermos uma lição nova, você será avisado, vai acompanhando, vai trazendo isso para dentro do teu ambiente, para a tua sala de aula, e que Deus abençoe muito a sua lição na escola dominical desse próximo domingo e em todas as outras que nós ainda iremos trazer aqui para você. Amados, texto áureo desta lição diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Qual é a verdade prática desta lição? O amor de Deus e ao próximo, recomendado por Jesus, só se torna realidade através da evangelização e discipulado que fazemos pelo exemplo de vida complementado com palavras. Você vai ver aqui que Jesus traz grandes lições através deste capítulo 9, capítulo 10, de coisas que ele já tinha falado para os discípulos, e eles entenderam de uma forma assim, escutando, né, guardaram aquilo, mas ainda não tinham visto na prática. Vale a pena você aprender, adquirir esses ensinamentos para que sejam práticos na sua vida. Que você se esforce para praticar, se esforce para colocar a sua conduta, seu pensamento, seu modo de agir, de pensar, de falar, de acordo com as instruções que estão aqui, que estão na palavra de Deus aqui, ó, nessa Bíblia Sagrada aqui, tá bom? Então, amados, tem um texto aqui, referência para esse estudo, tá em capítulo 10 de Lucas, versículo 25 até o versículo 42, que vai falar a respeito da parábola do bom samaritano e também das irmãs Marta e Maria. Você na sua classe, para ganharmos tempo, a gente não lê aqui, mas você na sua classe leia, nós já lemos, já estudamos o texto, na sua classe você vai ler, leia antes, entenda todo o texto, leia o capítulo todo, capítulo 9, capítulo 10, leia, veja os comentários, se você tem uma Bíblia de estudo, veja lá quais são os pontos que você tem dúvida, né? Procure algum subsídio, mande uma pergunta para mim, faça um comentário aí no nosso vídeo, quando a gente postar, faça um comentário para a gente, pergunte alguma coisa que a gente vai responder, mas faça esse exercício de ler com a sua classe. Como nós já dissemos aqui outras vezes, vamos reforçar que a revista da Escola Dominical vem dividida em 3 tópicos, e cada tópico desse, 3 subtópicos, e por fim, a aplicação pessoal. Nós já vamos aqui para o primeiro, para ganharmos tempo, da Galileia para Jerusalém, e já o primeiro subtópico que diz assim: últimos feitos na Galileia, capítulo 9, versículo 51, aconteceu
que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus teve vontade de ir para Jerusalém, mas antes que isso acontecesse, ele resolveu enviar uma grande comissão para anunciar o Evangelho. No capítulo 9. Capítulo 9 começa com Jesus chamando seus discípulos, só os 12 por enquanto. Capítulo 9, ele chama somente os 12 mais próximos, seus discípulos, e envia para anunciar o Evangelho. No início do capítulo 9, ele envia 12. Esse termo 12, ele é utilizado por Lucas para se referir aos discípulos com mais próximos, né, a Jesus, com mais proximidade. O motivo primordial desse envio foi a grande miséria do povo. Olha só como Jesus estava vendo o cenário, né, do povo ali abandonado por seus líderes e abandonado por seus mestres, né? Os enviados percorreram a terra de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, curando enfermos em todos os lugares. Após o retorno dos 12, Jesus realiza os últimos feitos na região. O capítulo 9 começa com esse envio dos 12, porque Jesus viu uma necessidade ali. Jesus viu que o povo estava abandonado. As lideranças religiosas, né, escribas, fariseus, as pessoas que tinham ali o domínio do ensino, da palavra, do ensinamento da lei de Deus para o povo, estavam assim meio que abandonando, desprezando, né? Aquela coisa do puritanismo, se achavam superiores, se achavam importantes e olhavam para o povo necessitado, sem conhecimento, precisando de misericórdia, de compaixão de Deus, e esses homens não ofereciam essa misericórdia, esse perdão, esse amor de Deus. Deus não estava sendo representado através da vida destes homens. É o que eu vejo aqui, Jesus olhando para esta multidão e vendo uma grande necessidade. Esse povo precisava de salvação, precisava de amparo, de amor, precisava de perdão dos pecados. E Jesus estava já apontando para ir para Jerusalém, a reta final do seu ministério. E Jesus fala assim, ó, tem que ter um plano mais arrojado. Eu vou enviar esses homens para que façam esse trabalho e façam de uma forma mais rápida e ganhemos tempo com isso. Então Jesus pega aqui os 12 mais próximos, envia, dá-lhes autoridade para curar enfermo, né, para pregar o evangelho de aldeia em aldeia, e de lugar em lugar, de cidade em cidade. Esses homens começam a falar do evangelho, pregar, anunciando o reino dos céus, e conforme se apresentava a necessidade, milagres eram feitos, né? Enfermos eram curados, pessoas eram libertas. E quando esses 12 voltam, Jesus, ele ainda opera alguns milagres ali pela Galileia, que é a multiplicação dos pães, dos peixes. Ainda ocorre um grande evento ali, que foi a transfiguração, a cura de um jovem lunático, questionamento dos 12, o anúncio da sua morte e ressurreição no terceiro dia, né? Entre outros acontecimentos. Estes foram episódios que marcaram o término do seu ministério na região ali da Galileia. Assim, completando os dias que Jesus fosse elevado aos céus, ele decidiu partir rumo a Jerusalém. Estava chegando ali a hora da decisão, reta final do seu ministério. E Jesus percebe que ele precisa fazer algo amplificado, que ele precisava acelerar a sua missão de pregação do evangelho. E outra coisa, Jesus queria colocar esses homens em prática, né? Os discípulos estavam muito acostumados a andar, como dizer assim, na aba de Jesus. Vamos lá, quem prega é Jesus. Eles seguiam de cidade em cidade. Jesus pregava, trazia os enfermos, Jesus curava, Jesus libertava os oprimidos, e estava ali todo mundo observando aquilo. Só que Jesus já tinha dito para eles que ele seria assunto aos céus, e quem ia tocar essa obra, quem ia dar continuidade a esse trabalho seriam eles. E nada mais adequado, nada mais pertinente do que dar prática a esses homens, fazê-los praticar, fazê-los viver o evangelho na prática. E Jesus traz aqui no tópico, no segundo subtópico, a grande comissão, capítulo 10 já. Vamos ler esse texto aqui, esse versículo. Diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2,
para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Além de o caminho até Jerusalém ser longo, a missão de Jesus era grande. Por isso foi necessária uma estratégia para alcançar o objetivo com excelência. Pensando nisso, Jesus chama um grande grupo de discípulos, num total de 70. Gente, esta comissão, que Jesus levanta ali 70 homens para que fossem adiante dele pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. É chegado. Perceba o seguinte, quando começa ali o ministério de João Batista, qual é a mensagem que é pregada? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, logo após ser batizado, ele começa a pregar ali, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E os discípulos, quando foram comissionados, tanto os primeiros 12 como estes, traziam a mesma mensagem. Traziam o reino de Deus como novidade, como pressa, é chegado, chegou a hora. Nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, nos aproximarmos de Deus, é chegado o reino dos céus. Aquele que veio nos resgatar, o Cristo, o Messias, é chegado entre nós, é chegado o reino dos céus. Então essa mensagem, ela é a mais importante ali, para que o povo tivesse noção do que estava acontecendo com a vinda do Filho do Homem, com a vinda de Jesus. Agora escute só. Houve necessidade. A área era muito grande. Percebeu-se que mesmo os 70 discípulos, eles iriam observar que haveria necessidade de muito mais. Por que Jesus não chamou logo um número adequado de pessoas para pregar o evangelho, conforme Jesus sabia? Jesus conhecia o tamanho da cidade, quantas pessoas tinham lá. Ele tinha noção, ele sabia qual era o tamanho daquela obra, o tamanho daquele território e quantas pessoas seriam necessárias para atingir aquele território. Então, amados, Jesus mandou 70, foi a vontade, foi o plano de Deus, foi a definição de Deus. Jesus mandou 70, poderia ter chamado mais, poderia ter chamado menos. O que é impossível para Deus? Não existe. Então Jesus chama 70. Jesus falou assim: vocês, discípulos, vocês vão orar para que o Senhor da seara mande mais obreiros para a sua seara. O trabalho é árduo, é difícil, mas vocês vão orar. Vocês não vão orar para que o trabalho seja mais leve, seja mais brando, para que vocês tenham condições de fazer. Não. Vocês vão orar para que o Senhor mande mais obreiros, para que o Senhor mande mais ceifeiros, mais trabalhadores para a sua seara. O trabalho vai continuar sendo árduo, vai continuar sendo difícil, vai continuar havendo perseguição ao povo de Deus, perseguição ao Evangelho. O mundo vai continuar nos odiando. Se você não sabe disso, fique logo ciente. O mundo daqui para frente, sempre teve, mas daqui para frente a coisa vai apertar cada vez mais. O mundo vai continuar nos odiando. E isso faz parte do trabalho, do comissionamento que Jesus deixou para o seu povo, para os seus filhos. Vocês vão estar no mundo pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, dando exemplo. Vocês vão ser odiados por isso. O mundo odeia ao Senhor, o mundo odeia a Jesus, obviamente que vai nos odiar. O mundo de pecado, o sistema de pecado, quando eu falo mundo, eu falo o mundo pecaminoso. O sistema de pecado, ele odeia Jesus, ele odeia os filhos de Deus. Obviamente que todo aquele que levantar a bandeira do Evangelho para pregar será também odiado, será perseguido, mas não devemos nos entristecer por isso, nem ficar com medo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, sempre no nosso coração deve haver não só o sentimento de oração para que Deus envie, nós devemos nos dispor a ser este trabalhador, este ceifeiro que será necessário, que a carência do reino de céus para que o trabalho seja feito. Essa carência nós devemos perceber e nos colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então não é só para orar, não. Jesus manda outro, Jesus manda, Jesus envia, Senhor, está aqui, eu vou patrocinar a obra de Deus. Não, Jesus está nos chamando para sermos este trabalhador, para sermos este obreiro, para sermos este ceifeiro da última hora. Nós estamos nos últimos momentos
da igreja na face da terra e o reino dos céus. Jesus conta com você. Então coloque isso para o seu aluno, coloque isso, professor, coloque para o seu aluno, para aquele que te escuta, que Jesus conta com você nesta última hora. Então, qual é a urgência e a dificuldade da missão? Entramos agora no ponto 2, Jesus envia os 70. Veja bem, urgência e dificuldade da missão. Lucas 10, versículo 3 diz assim: Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Escute só, Jesus informa que eles não vão para uma tarefa fácil. Ser cordeiro entre lobos não é uma situação desejável, pois a imagem representa grande risco para os enviados. Portanto, nenhum obreiro deve esperar facilidade. Veja que os lobos possuem dentes afiados e garras mortais. Entretanto, os discípulos não estão sendo lançados aos lobos, mas para o meio de lobos. Por isso fica evidente que o chamado de Jesus não é para os covardes, pois é impossível ser um discípulo sem enfrentar hostilidade do mundo e a fúria de Satanás. Agora escute, dentre as instruções, Jesus também fala para não levarem bagagem. Fica evidente, portanto, que eles devem ir como estão. O mestre também diz que a saudação não deveria ser dada a ninguém, pois sua ordenança é urgente e não havia tempo para as demoradas saudações da época. Em virtude da urgência do chamado e do pouco tempo para realizá-lo, a proibição aplicada às bagagens também pode estar relacionada à necessidade de facilitar a locomoção, para que pudessem rapidamente sair de uma cidade para outra, não precisariam levar bagagem. Além de manifestarem a confiança na provisão de Deus referente às suas necessidades básicas. Então, quando Jesus fala, estou enviando vocês como cordeiros, como ovelhas para o meio de lobos, Jesus já está deixando claro que a missão é difícil, que haverá muita adversidade, mas que a obra de Deus ela não é para covarde. Gente, é por isso que tem pouco obreiro. As pessoas não querem deixar o seu sossego, sua acomodação, para estarem sendo ofendidas, caluniadas. Não, é por isso que faltam obreiros, é por isso que faltam trabalhadores, que as pessoas querem viver no marasmo, no comodismo. Não, Senhor, manda outro, manda um missionário, manda alguém mais preparado, manda o pastor, manda o evangelista. As pessoas não se colocam à disposição. Jesus fala assim, a obra ela tem toda hostilidade, tem todo o perigo, estou mandando vocês para o meio de lobos ferozes, devoradores. Mas Jesus não fala que está mandando a gente para ser morto pelo lobo, mas é para a gente ter cuidado, é para a gente ter a prudência de não estarmos como vítimas desses lobos devoradores, mas sim fazendo raiva para o inferno. É isso que todo obreiro valente e valoroso do Senhor faz, fazendo a obra de Deus vigilante, orando, entendendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Ele faz raiva para o inferno. E é isso que Deus quer e é isso que o diabo não quer que você faça. É por isso que ele te coloca numa zona de conforto e não quer que você se mobilize, se mova para que o reino de Deus não avance. Agora escute, no segundo subtópico, nós vamos falar aqui da autoridade de Jesus, tá? A autoridade de Jesus que ele deu para estes enviados. E um conceito que eu gosto de usar muito é que a autoridade ela pode ser transmitida, ela pode ser passada, A responsabilidade dessa obra é de Jesus. Quem enviou? Jesus. Quem deu autoridade? Jesus. A autoridade não estava nas mãos destes homens. Preste bem atenção aqui. Versículo 16, capítulo 10. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Sem recursos próprios para se manterem na viagem, depositaram toda a sua confiança em Deus. Os discípulos precisam de estada. Jesus instrui sobre o comportamento necessário nessas circunstâncias, tá? A autoridade que foi concedida por Jesus a eles dava-lhes total segurança de que nada iria lhes faltar, de que Jesus estaria cuidando de tudo para estes homens, Até a estada, a roupa, o alimento, a estadia,
estaria garantida por aquele que enviou, que deu a autoridade. Então, quando a gente fala que essa autoridade foi concedida, eles carregavam sobre si uma ordem, quem mandou fazer, né? Para a gente entender de uma forma bem prática. Você está fazendo isso por quê? Quem mandou fazer? Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Nós já fomos comissionados, já recebemos a missão do Senhor, Ele nos deu essa autoridade, nós devemos usar essa autoridade para fazermos o que Ele nos mandou fazer. Ninguém faz por si mesmo, ninguém faz do seu próprio nome, ninguém faz usando o seu próprio poder, a sua própria força, a sua própria inteligência. Primeiro, nós falamos do evangelho que Ele trouxe, da novidade, falamos dele, e até Ele nos traz a verdade, as boas novas, a salvação, e nós falamos em nome dele e falamos dele. Não tem nada do ser humano. Não adianta ninguém ficar orgulhoso não, achando que é bom, que faz, que prega, que evangeliza, que ganha alma. Tudo o que nós fazemos é pela autoridade que o Senhor nos concedeu. O próximo tópico vai falar disso. E diz justamente, a missão cumprida com alegria, verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os discípulos estavam maravilhados com a eficácia imediata do nome de Jesus para expulsar demônios. Afinal, receberam do Senhor poder e autoridade. A esse respeito, Moody disse, poder é a capacidade inerente, autoridade é o direito de exercitá-la. Logo, os discípulos receberam de Jesus capacidade e direito de exercitar tais feitos, dos quais ficaram maravilhados. Agora escute, antes de Jesus expressar sua aprovação, ele adverte acerca dos sentimentos que poderiam ocasionar a queda deles, soberba e orgulho. Tá? Antes de Jesus se alegrar com eles, ele diz, eu vi a Satanás caindo dos céus. Tá? Por quê? Porque a soberba, esse orgulho de quem faz a obra do Senhor, se a gente não vigiar, se a gente não ter cuidado, isso acaba vindo para o coração do homem como se ele fosse a fonte deste poder, como se ele fosse a fonte desta autoridade, como se ele fosse o realizador desses milagres, né, dessas maravilhas. E existem muitas pessoas que confundem isso, achando que podem ganhar alguma coisa com isso, mas um erro também comete aquelas pessoas que idolatram esses obreiros. Às vezes um obreiro vai lá, trabalha, ora, busca, recebe do Senhor autoridade, e aí ele começa a operar milagres, cura, e aí revela, e aí profetiza. E as ovelhas, os crentes, começam a olhar para esse cara como um cara diferente. Não, esse camarada é diferenciado, ele tem poder, ele tem autoridade, ele faz milagres, ele levanta o paralítico, né? Ele cura os cegos. E essas coisas, ela não vem do homem, não vem do homem, ela vem do Senhor. É por isso que nós vemos a diferença, nós vemos esse comportamento dentro das igrejas. Por quê? Se a autoridade para pregar o evangelho é dada a cada crente que assim o faz, por que nós, quando temos uma festa, um congresso ou algum outro evento da nossa igreja, a gente convida alguém que a gente entenda que tenha mais poder? Uma vez, certa feita, nós estávamos organizando o evento lá na minha igreja, e aí disseram assim, bom, para a festa dos jovens a gente vai trazer um pregador de poder, um pregador de fogo, né? Como se outro tipo de pregador não fosse um homem de Deus, como se a mensagem do camarada que faz lá o movimento dele fosse superior a quem prega o evangelho de uma outra maneira. Então, gente, nós mesmos criamos essas diferenças, nós mesmos criamos esses pequenos ídolos, nós mesmos criamos esses monstrinhos que se acham donos do poder, donos da autoridade, da fama, né? Que na verdade toda a glória e toda a honra só pertence a Jesus, e ele não divide essa glória com ninguém. Jesus não divide essa honra com ninguém. Vamos tomar cuidado para que a soberba, o orgulho, não seja a ruína de muitos obreiros e também de muitos crentes que depositam a sua confiança em homens. Sejamos todos ovelhas do Senhor, enviados, obreiros do Senhor, usando
o que recebemos dele, a autoridade e o poder que recebemos de Cristo. Você, professor, recebeu a autoridade e sabedoria de Deus para ministrar sobre esta classe que está sob a sua responsabilidade. E todo tempo, nunca devemos esquecer que tudo é dele, que tudo pertence a ele, que a glória é dele, para que ele continue nos usando na sua presença. Amém? Vamos seguir. No tópico 3, nós temos aqui a parábola do bom samaritano. Verso 29, capítulo 10. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Chega um doutor da lei, alguém letrado, alguém estudado, e vai testar Jesus, né? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? E a gente pensa sempre, né, que sempre que o judeu falava, os fariseus falavam em vida eterna, eles falavam em herdar a vida eterna como uma herança. E nós entendemos, como o apóstolo Paulo, que nós já vivemos o reino dos céus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, diz Paulo. Nós já fazemos, o reino dos céus, ele é chegado. A mensagem falava isso. A vida eterna, ela não é algo que você tem que pensar, um dia vai acontecer comigo. Você, quando aceita Cristo e anda nas pisadas de Jesus, você já tem que entender que você faz parte desse plano eterno. Eu espero que você esteja me entendendo. Então, amados, o doutor da lei chega para Jesus e diz: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: ó, o que diz os mandamentos? Ele cita os mandamentos. Cita 2. Amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: beleza, tá ótimo. Vai, faz assim e você vai ter a vida eterna. Aí o sabichão, doutor da lei, pergunta: quem é o meu próximo? Jesus traz para ele a parábola do bom samaritano. Explica, um texto que você conhece bastante. Homem passando pelo caminho de Jerusalém para Jericó, ele fala: descia de Jerusalém para Jericó. O caminho descia porque Jerusalém é uma cidade alta, está em torno de 800 metros acima do nível do mar, e Jericó está abaixo do nível do mar. Então a estrada realmente era uma descida. Jericó estava em torno de 300 metros abaixo do nível do mar. Então realmente o caminho era uma descida. Então descia um homem, foi pego por salteadores, ladrões. Este homem foi espancado, foi deixado ali pelo caminho todo machucado. Passou o sacerdote de largo, passou o levita de largo também, né? Talvez achassem que fosse ali um golpe, porque a história de Jericó, ela sempre foi contada dessa forma. É comum nós ouvirmos relatos a respeito de Jericó, até nos dias de hoje, de que esse caminho é bastante perigoso. Então, você coloca ali uma cilada, né? Deixa alguém machucado, aí o viajante passa por lá, quando ele está socorrendo, vem os outros ladrões do bando e pegam aquele viajante ali desprevenido. Pode ser que o sacerdote e o levita queriam ter esse cuidado, ou pensassem que já era um cadáver ali, não podiam ter, estava acabando de vir de Jerusalém, não queriam ter contato com o cadáver para não ficarem imundos, não ficarem impuros. Mas o fato é que a Bíblia fala deste último indivíduo, terceiro, samaritano, bom samaritano. O samaritano chegou, olhou, se encostou lá, entendeu, viu as feridas, passou azeite, passou vinho, curou as feridas, botou no seu animal, levou até uma hospedaria, deixou pago lá, né, para que ele pudesse ser cuidado pelo dono da hospedaria, e ainda deixou a ordem assim, ó: se ele gastar mais alguma coisa, se eu ficar te devendo mais alguma coisa, quando eu passar de volta aqui, eu vou pagar tudo. E aí Jesus pergunta para esse homem: quem é o próximo deste homem que estava machucado no caminho? Ele diz: é o terceiro. Então veja bem que Jesus usa este exemplo para mexer na ferida do judeu. O judeu religioso, o judeu superior, aquele que estava acima da verdade, acima da razão, superior aos samaritanos. Jesus usa o exemplo. Quem seria? Agora eu imagino eles contando a história, né?
Jesus falando do levita, do sacerdote, quando Jesus fala, e vinha um samaritano, aí acho que todo mundo se ligou assim, eita, vai falar mal, Jesus agora vai falar, agora vem entrar o vilão da história, o samaritano, agora vem o vilão. Não, Jesus pega e utiliza o samaritano como sendo um bom exemplo. Gente, ninguém queria escutar isso. Até os discípulos, Tiago e João, que há poucos momentos atrás, pouco tempo atrás, estavam querendo pedir autorização de Jesus para orar e descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Gente, Jesus traz ali a importância do amor que ele tem pelas almas. E Jesus coloca a figura do samaritano, que era odiado pelos judeus e também odiavam os judeus, né? Aquela rivalidade entre judeus e samaritanos. Jesus coloca esse samaritano como sendo o bonzinho da história. Jesus vai simplesmente mexer na ferida destes homens para que eles entendessem que o reino dos céus é diferente de tudo aquilo que eles tinham aprendido a sua vida toda. Que mensagem maravilhosa! Nós entendemos, às vezes, que por sermos crentes, por sermos religiosos, como dizem, por estarmos muito tempo na igreja, nós estamos com a caneta de dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, quem está certo, quem está errado, quem está no céu, quem está no inferno. Às vezes nós queremos ter isso. E é muito perigoso quando o crente se coloca numa posição que não é a dele. Jesus está dizendo que o evangelho, a verdadeira palavra, a verdade do amor de Cristo, ela é totalmente diferente. É o exemplo que eu falei lá no começo aqui da nossa lição. O exemplo da nossa verdade prática. O exemplo da palavra vivida. A palavra pregada é uma coisa, a palavra vivida é o exemplo. E Jesus traz o exemplo aqui. Os samaritanos não me receberam, não me deixaram me hospedar com eles. Me rejeitaram. Mas Jesus tem um plano para os samaritanos. Jesus foi naquela cidade para falar com uma mulher, por causa de uma prostituta, uma mulher samaritana. Jesus foi lá e pregou para ela, e ganhou aquela mulher para Deus. Então, o plano de Jesus vai muito além da nossa religiosidade. O amor de Jesus pelas almas, e é o amor que nós devemos ter, deve ir muito além das nossas normas, das nossas regras humanas, da nossa religiosidade. É isso que está nos dizendo a palavra de Deus. Amém, queridos? Terceiro subtópico para encerrar, a escolha de Marta e de Maria. Que escolha é essa? Versículo 42, capítulo 10. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não será tirada. Jesus chega nessa aldeia, que provavelmente é Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Jesus começa a ensinar. Maria senta, Marta fica lá atarefada, querendo fazer aquele banquete. Afinal, estava recebendo ali o seu amado mestre Jesus. E ela queria surpreender com um almoço bom, casa arrumadinha, varrida, né? E Maria não, Maria sentou-se ali, estava escutando. As mulheres tinham essa prenda, essa missão ali naquele momento de fazer, de preparar, de fazer os preparativos, de preparar o banquete, o almoço. E Jesus viu ali, não repreendeu, e Marta se incomodou com isso. Primeiro, ela se aborreceu com Maria e também se aborreceu com Jesus. Por que Jesus não repreendeu Maria? Você não vê que eu estou ocupada? Você não vê que eu estou atarefada aqui? Eu preciso de ajuda para fazer o banquete de vocês. E Jesus falou assim, ó, Maria escolheu a boa parte. Marta, você anda preocupada, atarefada, você mesmo criou esse trabalho para você. Você mesmo deu dificuldade, deu mais importância para esse banquete, para esses afazeres. Maria, pois, escolheu a boa parte. Ela veio aprender, ela veio estar comigo, ela veio aproveitar a minha presença. Então, quando a gente fala dessa escolha de Marta e de Maria, é que apesar dos nossos compromissos, com família, com trabalho, com igreja, a nossa vida íntima com Cristo, na presença de Deus, nunca deve ser esquecida. Quando eu falo com igreja, eu não falo da comunhão com Deus, eu falo de trabalhos na igreja. Às vezes a pessoa é um
campeão, é um leão para trabalhar na igreja. Tá no ensaio, vai arrumar a igreja, limpa, varre a igreja, vai para o ensaio da banda, vai para o ensaio do coral de jovens, vai para o ensaio de senhora, vai reger, vai para a escola dominical, vai para o culto à noite, faz um monte de coisas, esquece da vida de oração, esquece do amor pelas almas, esquece de se humilhar na presença de Deus, esquece do seu relacionamento com Deus. Então nunca abra mão. A coisa mais importante que pode haver na vida de um crente é o seu relacionamento com Deus. Eu vou falar isso aqui para você. Não é a pregação do evangelho, tá? Não tenha a pregação, a missão como a coisa mais importante da sua vida espiritual. A coisa mais importante da sua vida espiritual é a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, é conhecer Jesus, estar com Ele, se parecer com Ele. Essa é a coisa mais importante. É a tua vida, a tua intimidade, teu relacionamento com Deus. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Para encerrar, a aplicação pessoal diz assim: o exemplo deixado por Jesus nos impulsiona a cumprir a nossa missão de compartilhar o Evangelho com palavras e com atitudes, sem desistir, mesmo diante dos que nos rejeitam. Então, amados, que Deus continue abençoando você, professor, aluno. Pegue este vídeo, pode compartilhar com seus alunos, com os irmãos da igreja, outras igrejas, outros coordenadores, para que a palavra de Deus seja ensinada até os confins da terra. Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo. Siga em frente, o Senhor é contigo.